Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo, prazer, muito bom estar aqui com você. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui hoje nós estaremos estudando a nossa revista Lições Bíblicas Classe Jovem, que traz como tema Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista do trimestre é o pastor Reinaldo Odilo. Nós chegamos à nossa lição número 5, as bodas do Cordeiro. Vamos juntos então estudar este importante tema aqui no nosso canal, aqui na nossa lição de hoje. Seja bem-vindo, estamos juntos aqui no Ensino e Palestra. A nossa lição de hoje traz como tema as bodas do Cordeiro e nós temos como texto base Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. Nós convidamos você para que faça a leitura na sua Bíblia, na sua revista deste texto, para que ele possa servir de base para que você entenda o nosso contexto no vídeo de hoje. Este texto traz a parábola das 10 virgens e esta parábola ela é fundamental, ela é primordial para que nós possamos entender o tema proposto na lição de hoje, que é as bodas do Cordeiro. Nós temos 3 tópicos desenvolvidos nesta lição. Primeiro, a parábola das bodas. Segundo, características das bodas do Cordeiro. E o terceiro, tempo de festa e de alegria. Nós sabemos que no casamento ocidental, o noivo espera a noiva e às vezes por muito tempo ali no altar. Ele vê as testemunhas cochichando, ele vê o sacerdote ali pronto para fazer a cerimônia, ele vê as pessoas nos bancos sentadas conversando entre si e ele está ali agoniado esperando a noiva que não chega até que rompe-se aquela música, aquela marcha nupcial e a noiva vem ao seu encontro. Isto é maravilhoso. Porém, a parábola das 10 virgens fala do casamento oriental. O casamento oriental é diferente do nosso casamento ocidental. Se no casamento ocidental o noivo espera a noiva, no casamento oriental a noiva espera o noivo. Então nós vamos explicar um pouquinho como funciona a dinâmica do casamento oriental. E esta parábola somente está na carta, no Evangelho de Mateus. Somente Mateus fala deste casamento. Mateus ele era judeu, então ele sabia muito bem como funcionava o processo do casamento no judaísmo e poderia trazer com mais propriedade este tema para ser discutido ali, para ser analisado ali pelo povo judeu, que entenderia com facilidade os argumentos propostos por Mateus. Então, como funcionava o casamento judaico? Vamos lá então? Antes do casamento, de 1 mês a 1 ano antes do casamento, eram estabelecidas as condições do casamento. Como seria o casamento, quando seria, a data, qual seria o valor do dote. Dote era um valor que o pai do noivo pagava para o pai da noiva para dar direito ao seu filho em casar-se com a moça. Este dote fazia parte também da tradição ali. O noivo ele entregava para a noiva um presente que era o símbolo do compromisso. O noivo ele iria então providenciar a construção da casa, a noiva iria trabalhar para fazer o vestido, geralmente a própria noiva bordava o vestido, era uma tradição. Já ali na cerimônia, o noivo deixava a noiva durante a festa, iria arrumar a casa. Uma casa completamente iluminada por dentro e por fora, indicava que ali aconteceria uma festa de casamento. A cerimônia não era religiosa, a não ser por uma bênção pronunciada sobre o casal. A noiva era adornada como uma rainha. Ela estava tão adornada, estaria tão adornada que parecia uma rainha, tamanho os adornos que ela recebia. Ela banhava-se, trançava os cabelos e usava
nessas tranças as pedras preciosas que a família possuía e ainda podia pedir emprestadas pedras preciosas para outras famílias para adornar a sua filha. As moças que ajudavam a noiva a vestir-se permaneciam ao seu lado como companheiras. O noivo, enquanto isso, estava arrumando a casa onde iria morar com sua noiva. Ele preparava a casa, iluminava a casa por dentro e por fora, com muitas lamparinas, com muitos lampiões. Então o noivo saía da casa ao final do dia. A cerimônia a essa altura já havia começado. Ele saía sozinho de sua casa. Ele caminhava em direção à casa do pai da noiva. Lá estavam a noiva, seus pais, convidados. Cada convidado tinha em sua mão uma lamparina, um lampião aceso. A noiva estava usando um véu. Em algum ponto, o véu era retirado e colocado no ombro do noivo, e feita a seguinte declaração: o governo estará sobre os seus ombros. A procissão então deixava a casa da noiva e seguia para o novo lar do casal. O noivo saía então com aquele cortejo nupcial. Eles caminhavam em direção à casa do noivo, que havia ficado iluminada. A entrada escura era iluminada pelas lâmpadas que os convidados traziam. No percurso, cada convidado levava a sua própria lamparina. Isto refletia o desejo dos convidados de que o casal tivesse uma vida iluminada. Durante o percurso eram cantadas canções, havia também dança. Algumas vezes a própria noiva participava da dança. Ao chegar na casa do noivo, os convidados entravam, fechava-se a porta e a festa começava. Aí sim, começava a festa de verdade. As festividades naquela casa duravam muitos dias. Se alguma moça, ouvindo falar da festa, e mesmo sem ter sido convidada, quisesse participar da cerimônia, ela deveria descobrir o trajeto do cerimonial e ir até a metade do caminho com sua lamparina acesa na mão. Deveria ficar esperando na metade, entre a casa dos pais da noiva e a casa do noivo. A moça então se juntaria ao cortejo com a lamparina acesa e todos caminhariam até a casa do noivo. Chegando o cortejo ali à casa do noivo, as portas se abriram e todos entravam, fazendo então parte da festa. As bodas, que eram a festa propriamente dita, duravam cerca de 7 dias. Na parábola das 10 virgens, elas ouviram falar da festa e ficaram com vontade de participar. Se dirigiram então até a metade do caminho, levando em suas mãos as lamparinas acesas. As 10 virgens aqui representam as mais diferentes pessoas que estão na igreja, as que ouviram falar das bodas do Cordeiro e quiseram participar. Representam a igreja visível, a soma de todas as igrejas que estão na face da terra, que se dizem seguidoras de Cristo. Porque quando Cristo voltar, Ele voltará para buscar uma igreja. E dentro desta igreja terão pessoas de várias denominações e até mesmo religiões. É uma igreja única que Ele voltará para buscar. Aqui dentro da parábola das 10 virgens nós temos uma divisão. Metade delas, além das lamparinas acesas, levavam consigo também azeite, combustível, para reabastecer as lamparinas. A outra metade não teve o cuidado de levar consigo o combustível, o azeite, para uma eventual falta. Todas levavam as lamparinas acesas. Logicamente, todas estavam ali com as lamparinas acesas nas mãos. As 10 virgens são os membros da igreja. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e receberam o Espírito Santo em suas vidas. Metade continua ativa na obra de Deus, mantém um relacionamento íntimo com Deus. A outra metade, ao longo da caminhada, começaram a olhar para outros lados, começaram a olhar para trás e vão usando o azeite sem se preocupar em repor ele. O azeite vai se esvaziando, começa a se preocupar com a falta do azeite somente quando ele acaba. O azeite aqui representa o nível espiritual do crente. O noivo nessa parábola representa Jesus Cristo, o nosso Salvador. O azeite representa o Espírito Santo. A lamparina representa a nossa vida espiritual. E a noiva? Veja que a noiva não é citada na parábola. E com certeza isso é proposital. A noiva é a igreja verdadeira.
aquela que subirá ao encontro do noivo de Cristo. O nível de azeite deve estar sempre em um nível aceitável, em um estágio aceitável. O nível de azeite completo, quando ele está transbordando, quer dizer que a pessoa está em contato direto com Deus, através da oração, através do jejum, da consagração, da leitura da palavra de Deus. Nós, aos pés de Cristo, estaremos com o nosso azeite pleno. Quando o azeite está pela metade, quer dizer que a pessoa continua em contato com Deus, mas a comunhão já não é a mesma. E quando está baixo, anda descuidado, preocupado demais com os afazeres dessa vida e não repõe o seu nível de azeite. E quando está abaixo da reserva, já perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Está na igreja apenas como corpo presente. Entra e sai com sua lamparina vazia. Está desatento para a chegada da noite. Não está preocupado com a densa noite que se aproxima. Alguns dizem que a parábola das 10 virgens é para o povo judeu. Outros dizem que a parábola das 10 virgens é para a igreja. Durma-se com barulho desses. Alguns teólogos afirmam é para os judeus, outros afirmam é para a igreja. O pastor João Maria Hermel, ao tratar da parábola das virgens, ele faz a seguinte conciliação desta palavra. Ele consegue conciliar essa parábola. Ele diz que, trazendo para o contexto espiritual, a parábola das 10 virgens relaciona-se com o povo judeu da seguinte forma, tendo sempre como centralidade a concretização da vinda de Jesus. O fim da parábola é a vinda de Jesus. O povo judeu perdeu a vinda de Jesus. E Jesus veio tratar conosco, os não-judeus. O povo judeu não atentou para a primeira vinda de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Não o aceitou como Messias, não o aceitou como o seu líder, não aceitou a representatividade de Jesus. Não aceitou que Jesus representava eles. Não se deixaram representar por Jesus. Não o aceitaram como Messias. E ainda hoje esperam o tão sonhado Messias. Então o povo judeu perdeu a vinda de Jesus. E Jesus, então, veio tratar conosco, os não-judeus. Segundo o pastor Hermel, a festa de casamento eram divididas em duas partes. Primeiro, os noivos casavam e tinham uma festa familiar. Depois vinha a festa pública. O noivo deixava a noiva na festa e buscava o cortejo, composto na parábola pelas 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 não preparadas. Entraram na festa onde já estava a noiva e os convidados, somente as 5 virgens preparadas. Jesus, com esta parábola, teria dito o seguinte aos judeus: o povo judeu deveria ser a noiva, porém rejeitou esse privilégio e os gentios assumiram essa posição. E vocês ocuparam também o lugar do cortejo das virgens. O papel entre o povo judeu e o povo gentil foi trocado. O povo judeu deveria ser a noiva, o povo gentil deveria ser o povo, deveriam ser os convidados. Só que os judeus, ao rejeitarem Jesus, inverteram os papéis. Eles passam a ser os convidados, enquanto a igreja passa a ser a noiva. Mas um dia, Jesus vai receber sua noiva no céu. Jesus, passado o tempo, vai descer em glória com a noiva, a igreja, que ficará nos ares, acima da Jerusalém terrestre. Aí Cristo pisa no Monte das Oliveiras e vai em busca de Israel, como as 10 virgens, para que entre também na grande festa pública, que é o milênio de paz. Mas ao buscar Israel, ele já terá aceito o falso Cristo. Israel já terá feito o pacto com o anticristo. Proporcionalmente, metade dos judeus receberá o anticristo
Porém, também, proporcionalmente, no contexto da palavra, no contexto da parábola, metade não o aceitará. Quem não tiver aceito o falso Cristo será chamado de prudente. E aqueles que o aceitarem serão chamados de loucos. Os judeus entram na festa como as 5 virgens prudentes, como os fiéis da grande tribulação. Assim, o pastor João Maria Hermel, de forma magistral, consegue suprir essa lacuna, consegue conciliar a parábola das 10 virgens com o contexto da igreja e com o contexto do povo judeu. A parábola das 10 virgens, ela fala sobre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, elas estarão acontecendo no céu. Jesus Cristo vai voltar, somente os salvos irão ouvir o som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Estamos aqui fazendo um apanhado, estamos aqui fazendo uma revisão. Os mortos em Cristo ressuscitarão, terão seus corpos glorificados, subirão até as nuvens, levados pelo Espírito Santo. Os vivos, salvos, por ocasião do arrebatamento da igreja, serão também com corpos glorificados, levados até as nuvens pelo Espírito Santo para o encontro com Jesus Cristo. Depois virá o chamado Tribunal de Cristo, sobre o qual nós falamos aqui na semana passada. Depois virá as bodas do Cordeiro. E aí depois Cristo volta com sua igreja. Essa é a sequência dos fatos. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Se tiver alguma dúvida, deixe no seu comentário ali. Estamos juntos aqui no canal Assim Palestra para falar da Palavra de Deus e para falar dos grandes atos maravilhosos que ainda irão acontecer por ocasião da volta de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia. Você é convidado a estar conosco toda quinta-feira para a estreia do vídeo da semana Classe Jovem e na quarta-feira para a estreia do vídeo da semana da Classe Adulto. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.